Bom dia, turma, tudo bem? Temos aqui então uma resolução comentada da semana 1 do PET do segundo ano, volume 1. Nesta semana nós estaremos resolvendo os 5 exercícios indicados para contemplar os conteúdos a respeito de densidade, temperatura e misturas homogêneas e heterogêneas, ok? Além disso, temos também o exercício 4 e o exercício 5. Resgatando então o início, exercício número 1. Veja bem, nós temos aqui a consideração de 2 frascos de vidros transparentes. Então, para fazer o desenho, eu vou mudar um pouquinho a cor e fazer a resolução dele por meio do desenho. Tá? Eu tenho que fazer o desenho de 2 frascos, conforme sugerido pelo exercício, para exemplificar a situação. Então, percebam que os 2 frascos têm que ser transparentes, fechados, tá? Então tem que ter uma tampa aqui, diretamente nele, e no segundo também, ok? Então vamos lá. Nós temos ele de formatos iguais e tamanhos iguais. Então nós precisamos ter essas considerações. Ambos contêm líquidos transparentes. Então, se os líquidos são transparentes, eu vou usar uma determinada cor para exemplificar tal situação. Tá? Vou usar a mesma cor para ambos os recipientes, ilustrando aqui a situação e, de certa forma, também numerando cada um dos recipientes. Eu vou chamar esse primeiro aqui de recipiente 1 e esse aqui de recipiente 2. Ok? Muito bem. Ele fala que um deles tem os líquidos, né? Tem densidade 0,7 gramas por centímetro cúbico, enquanto que o outro, não fala se é o copo 1 ou copo 2, tem 1,5 gramas por centímetro cúbico. E, de certa forma, é importante observar que esses aqui são dados do exercício. O assunto é sobre densidade, né? Faz uma comparação entre 2 copos não identificados, mas percebam que as densidades são diferentes, e ela é a única propriedade no momento que é diferente. De certa forma, se tem densidade diferente, as substâncias não são iguais, porque para ser iguais teria que ter a mesma densidade, ok? Então vamos lá. No exercício A, da questão número 1, pede para vocês apresentarem definição e fórmula. Então vou separar minha resposta em definição e também em fórmula, ok? A definição de densidade. Densidade nada mais é do que a relação entre massa e volume de um material. Ok? Esse material aqui são dos 2 líquidos transparentes. Eu tenho que saber a massa e o volume do líquido 1, massa e volume do líquido 2. Agora, qual que é a fórmula que expressa isso? Nós podemos escrever na forma de palavras. Densidade é igual a relação entre massa e volume, ou podemos expressar na forma de equação, a letra inicial de cada palavra, né? Então, nós temos aqui D igual a M sobre V. Cabe lembrar, pessoal, que a massa tem que ser dada na unidade grama e o volume pode ser em centímetro cúbico ou ml. Ok? Então, nós temos aí a resposta da letra A, segundo o que se pede.
A letra B pergunta, trata de substâncias iguais ou diferentes? Olha, se formos levar em consideração as características, serão iguais. Mas se eu for levar em consideração a densidade, é obviamente diferente. Substâncias iguais têm propriedades iguais. Substâncias diferentes têm propriedades, como no caso da densidade, diferentes. Substâncias diferentes é a primeira parte. Ok? E como que a gente faria para descobrir se elas são realmente diferentes? Sem abrir os frascos, sem destampar, sem tirar a tampa. Olha, professor, fica um pouquinho difícil se a gente não tirar a tampa dele, né? Primeira coisa, pessoal, não é necessário retirar a tampa. Segundo, você tem todo o frasco, né, igual em termos de formato, igual em termos de tamanho. Então, logo, se ele está totalmente preenchido, o volume do frasco 1 é igual ao volume do frasco 2. Então, o volume não vai interferir. O que vai interferir nesse caso é a densidade do material. Professor, mas como é que eu vou descobrir? Olha, a densidade de um deles é 0,7 e do outro é 1,5. 0,7 gramas para cada centímetro cúbico. 1,5 gramas para cada centímetro cúbico. Percebam que densidades diferentes vão me dar massas diferentes. Veja bem, se colocarmos o frasco 1 na mão esquerda, o frasco 2 na mão direita, aquele que você perceber que é mais pesado tem relação direta com a densidade maior. Aquele que é mais leve tem relação direta com a densidade menor. Então, nós podemos fazer o seguinte, ou colocamos na nossa mão, ou pesamos em uma balança, tá? Então vamos fazer o seguinte, cada frasco colocado em uma mão pode ser usada para identificar. Frasco mais pesado é o de maior densidade. E frasco menos pesado é o de menor densidade. Ok? Então aqui nós temos a resolução da atividade número 1. Agora, vamos fazer o uso da resolução da atividade número 2. Já é sobre estado físico. Tá? Eu tenho que identificar o estado físico sólido, líquido e gasoso conforme a temperatura existente lá no deserto da Arábia, que é em torno de 50 graus. Mas na tabela ele me dá 3 substâncias, clorofórmio, pentano e o etanol. Eu tenho que identificar o estado físico dos 3 materiais, usando o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Temos 2 maneiras de resolver. A gente pode elaborar um esquema dessa natureza aqui, colocando o ponto de ebulição e o ponto de fusão do material, colocando a temperatura, como no caso, por exemplo, do número 1. No número 1, o seu ponto de fusão é menos 63 graus Celsius. O seu ponto de ebulição é 61 graus Celsius. Fazemos a mesma coisa para o número 2 e a mesma coisa para o número 3. Correto? Ponto de fusão, ponto de ebulição. Ponto de fusão, ponto de ebulição. Detalhe, para essa resolução, o número 2 eu tenho menos 130 e 36 graus Celsius. Ponto de fusão do 3, 41 graus Celsius,
182. O que eu vou fazer agora? Vou posicionar os 50 graus Celsius da situação na temperatura do deserto da Arábia para cada material. Durante esse posicionamento, vamos perceber o seguinte: 50 graus Celsius positivo é maior do que menos 63, porém é menor do que 61. Então vai estar mais ou menos aqui. No número 2, menos 130, 36. Ele é maior do que 36. Ele vai estar mais ou menos nessa posição. 50 graus Celsius é maior do que 41, menor do que 182. Vai estar mais ou menos aqui. Professor, e essas posições significam o quê? Olha, as posições significam o seguinte: estados físicos. Abaixo do ponto de fusão, estado sólido. Entre o ponto de fusão e ebulição, que é essa região aqui, é líquido. E acima do ponto de ebulição, gasoso. Isso para os 3 materiais. Então, sólido, líquido, gasoso. Sólido, líquido, gasoso. Pelo posicionamento número 1, qual o estado físico dele? Líquido. Pelo posicionamento na substância 2, qual o estado físico? Gasoso. Pelo posicionamento na substância 3, qual o estado físico? Líquido. Então eu tenho líquido, gasoso e líquido. Ok? Essa é a resolução do exercício número 2. Agora, exercício número 3. Exercício número 3, pessoal, pede o seguinte: com relação ao número de fases, os sistemas podem ser determinados como homogêneos ou heterogêneos. Correto? As alternativas correlacionam adequadamente o sistema à sua classificação, exceto qual que está errado. Água de coco. Água de coco, pessoal, é heterogênea? Espera aí. A água de coco, quando você coloca num copo, ela apresenta 2 ou mais fases diferentes? Porque essa é a definição para sistema heterogêneo. É aquele que vai apresentar uma fase de uma determinada substância e a outra fase de outra substância. Não é o caso da água de coco. Certo? Então, eu tenho aqui, nesse caso, sistema heterogêneo está errado. Laranjada. O que é um laranjada? É você partir a laranja e espremer ela. Vai tanto o caldo quanto a semente. E você adicionando água, você percebe a laranjada feita, mas tem semente dentro. Essa semente é, no caso, a parte que diferencia. Você terá a laranjada aqui, por exemplo, e as sementes flutuando ou no fundo, dependendo da densidade dela. É um sistema heterogêneo. Tá certo? Leite homogêneo. Pessoal, copo de leite. O que você tem lá dentro aparece tudo misturado, numa única coloração, que é a branca, que é a cor específica do leite. É um sistema homogêneo? Sim, é um sistema homogêneo. Poeira do ar no ar atmosférico. Olha, poeira são partículas de terra, ar atmosférico é o ar que nós temos. É a porção gasosa que compreende a nossa atmosfera. Então eu tenho uma mistura de poeira, que é parte sólida, e ar, que é parte gasosa. É um sistema heterogêneo. Ok? Água do mar filtrada. Ela é filtrada para retirar partículas que não fazem parte dessa água que pode ser consumida, apesar de ela ser salgada, né? Retirando essas partículas que não são visíveis ou que são visíveis, a água fica homogênea, ok? Ou é considerada homogênea. Então, qual a alternativa da situação? Letra A. Exercício número 4. Um sistema fechado, olha a necessidade do desenho, tá? Sistema fechado, contendo água líquida, com cloreto dissolvido. Espera aí. Água
mais cloreto dissolvido. Vou colocar cloreto D, tá? Abreviado, dissolvido. Com cloreto de sódio não dissolvido, vou ter que mudar a coloração aqui, porque o cloreto de sódio não dissolvido vem para o fundo. Tá? Cloreto não dissolvido. Tem também 2 cubos de gelo sendo apresentados, eu vou colocar aqui, certo? E gases nitrogênio e oxigênio, não dissolvido na água, então está na porção não ocupada pela água. Lembrando que são 2 gases diferentes, então vou colocar a cor diferente para os 2 gases. Ok? O que eles pedem para identificar? Número de fases e número de componentes. Então vamos lá, número de fases é o que a gente percebe. Os gases, todos misturados sem diferenciação, é fase 1. O gelo, que é água no estado sólido, está flutuando, é fase 2. A água com cloreto de sódio dissolvido é fase 3. E o cloreto de sódio não dissolvido é fase 4. Então, 4 fases. Tira a letra B, tira a letra D e a letra E. Quantos componentes? Vamos lá. Componentes são o número de substâncias químicas diferentes que tem ali. O que eu tenho? Eu tenho o nitrogênio, eu tenho o oxigênio, eu tenho a água e eu tenho o sal. Dissolvido ou não, é 4 componentes. Tá? Então, aqui, 4 componentes. Qual a alternativa? A de letra A. Ok? Agora, pessoal, resolução do exercício 5. Voltando à questão da temperatura dos estados físicos. É uma forma gráfica. Para essa forma gráfica, o que eu tenho aqui? Eu tenho que identificar, tá? O gráfico 1. Só um minutinho. Opa. Fiz um rabisco aqui. Vamos lá. Tem que identificar o gráfico 1. Tem que identificar o gráfico 2. Ok? Esse gráfico 1, pessoal, é um gráfico que mostra, né, a relação entre temperatura e o tempo. Para quê? Para que ocorra uma mudança de estado físico. Veja que o gráfico inicia aqui. Opa. Inicia nesse ponto e termina aqui. Eu aumento a temperatura em função do tempo, tá certo? Então veja que nós teremos a temperatura 0 e teremos a temperatura 100. Elas estão bem definidas nessas áreas aqui consideradas de temperatura constante. Enquanto que essas outras áreas aqui não têm temperatura definida. E são 2 momentos, ó. Esses 2 momentos aqui. Ok? Então percebam que são sistemas diferentes. Essa primeira, ela é de aquecimento, porque a temperatura aumenta em função do tempo. A segunda é de resfriamento. Por quê? A temperatura começa lá no alto e termina aqui embaixo, menor do que o início. Então, a letra D, por exemplo, defina se o gráfico é de aquecimento ou resfriamento, eu vou acompanhar o sentido das linhas. Aquecimento aumenta a temperatura em função do tempo. Resfriamento diminui a temperatura em função do tempo. Então a letra D já está resolvida. Ok? Quando você tem temperaturas definidas, essas temperaturas indicadas aqui é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Aqui, como eu não tenho temperaturas definidas, a parte de cima é de ebulição. Deixa eu corrigir aqui, porque eu coloquei a letra E. Né? E a de baixo seria a de fusão. Temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Circule a temperatura ou faixa de temperatura de fusão. Circule a temperatura ou faixa de ebulição. Está identificado, tudo no gráfico.
Escreva os estados físicos. Olha, no aquecimento eu começo no estado sólido, abaixo de zero. Aqui, nessa temperatura constante, é uma mistura de sólido e líquido. Essa segunda linha crescente, líquido, até que você tenha uma mistura de líquido com gasoso e aqui gasoso. Ok? Agora, no resfriamento é o contrário, eu inicio no gasoso. Essa faixa aqui, ó, tá? De temperatura, você tem aí uma mistura de gás mais líquido. Aqui é líquido e essa faixa líquido mais gás. E aqui, opa, não é gás, confundindo, é sólido. E aqui, sólido, ok? Escreva os estados físicos, então está definido. Agora, defina-se se o gráfico de mudança de estado é de uma substância ou de uma mistura. Quando for de uma substância, eu tenho as temperaturas definidas. Quando é de uma mistura, eu não tenho temperatura de ebulição e fusão definida. Então aqui é de uma substância pura, porque é a temperatura de fusão e ebulição específica dela, e aqui é uma mistura. Por quê? Porque eu tenho dois pontos possíveis de ebulição e dois pontos possíveis de fusão. Ok, pessoal? Então, exercícios resolvidos, tá? Passem, no caso, para o caderno de vocês e aguardo para a próxima aula.